Ok. Valeu. Nós convidamos o jornalista da Birecri aqui para informarmos a população que o Ministério Público acaba de dar entrada uma ação de probidade contra o atual prefeito do Crato, Ronaldo Sampaio Gomes de Matos, mais os 9 vereadores, 5 dos quais estão sendo afastados, além dos empresários de Ivaildo Teles e Laércio Teles. Conforme nós tínhamos prometido, nós ingressaremos logo com a ação de probidade. E estamos cumprindo hoje o que foi prometido. O secretário de governo, lembrando bem, o secretário de governo faz parte, também foi denunciado por ação de probidade. Todos eles estão envolvidos numa ação só? Todos estão na mesma ação de probidade. Todos estão sendo responsabilizados, participaram, receberam dinheiro, compraram votos. O senhor afirma que o contra de voto do senhor alega essa situação mediante alguma prova cabal ou são só os depoimentos dos vereadores que foram ouvidos que fazem parte da oposição ao atual governo? No entendimento do Ministério Público, há provas abundantes da compra de votos. O que nós queremos agora é ter acesso aos dados bancários, que é uma prova importante, e conforme vocês sabem, a decisão do juiz daquele processo cautelar nos impediu de ter acesso a esses dados. Nós consideramos muito importante essa prova e vamos atrás dela. Quando o senhor disse que tem provas abundantes, infelizmente o entendimento que deve existir prova material, né? Há algum documento de voto do Ministério Público que comprovaria a atitude do pagamento do mensalinho e, posteriormente, a ação de autoridade? Olha, nós temos provas contundentes no nosso entendimento. Agora, a prova material principal que nós tínhamos, realmente, nós estamos sem ter acesso, que é exatamente aquela do sigilo bancário, onde pode restar configurado cabalmente o recebimento do dinheiro. Como para ter o acesso? Nós impetramos um recurso chamado base de declaração e não fomos ainda intimados da decisão do juiz. Então, logo nós saibamos dessa intimação, se ela for desfavorável, nós ingressaremos com apelação ao Tribunal de Justiça do Ceará. Algum afastamento? Nós pedimos afastamento definitivo, mas ao final do julgamento, né? E vamos pedir afastamento provisório agora, que é uma ação principal. O senhor disse que houve dificuldade de informação da questão do sigilo bancário dos supostos envolvidos na prática de mensalinho. Né? A informação que o prefeito passou à imprensa, após a oitiva ao Ministério Público, foi de que ele colocou particularmente à disposição da Justiça todo o sigilo. Ele quebraria, né, independentemente de qualquer ação policial, o sigilo e colocaria esse sigilo à disposição do Ministério Público. Né? Se o próprio prefeito condicionou o sigilo das suas contas bancárias à disposição do Ministério Público, que dificuldade seria essa que vocês argumentam ter? Mas nós temos que ver que o prefeito não está sozinho na ação. São 13 pessoas. São 13, o prefeito só pode falar por ele. Pelas empresas, só pode dizer que quebra o sigilo, que concorda em quebrar o sigilo dele, das empresas dele. Então nós temos várias outras pessoas, né, e o prefeito não pode falar por elas. O que acontece com os vereadores? Já que uma vez vocês pediram afastamento, acabaram muito mandando por uma decisão da Justiça. Mas agora, com esse novo passo, vocês continuam trabalhando normalmente? Sim, por hora sim, eles vão voltar às atividades normalmente. Já voltaram às atividades normalmente e, por enquanto, não há pedido liminar lá pelo Ministério Público para que eles sejam afastados novamente. No decorrer da ação ou em outras investigações que o Ministério Público está fazendo, isso pode ser provocado novamente. Nós podemos até fazer um pedido de afastamento provisório deles, mas, por enquanto, nós entendemos que não é cabível do ponto de vista jurídico. Nem atrapalha o trabalho de vocês e eles estarem trabalhando. Entendemos que no momento não, mas se isso vier a acontecer, novo pedido de afastamento será feito, provocando o Poder Judiciário para tanto. Doutor, o Ministério Público teve algum prejuízo em relação ao arquivamento da relação cautelar? As peças daquela ação foram aproveitadas na ação agora principal da improbidade administrativa? O prejuízo foi que nós não tivemos acesso aos documentos bancários. Nós entendemos que deve haver algo nos documentos bancários, não especificamente do prefeito. O prefeito abriu o sigilo dele, mas pode ser que o dinheiro do mensalinho tenha transitado por outras contas que não seja do prefeito.
Então é por isso que nós queremos o acesso a esses dados bancários para robustecer mais ainda nosso argumento. E como o meu colega já falou aqui, doutor Parente, nós já apresentamos os embargos de declaração, né, há mais de uma semana, estamos aguardando o pronunciamento do juiz. Caso ele negue esse nosso pedido, nós vamos ingressar no Tribunal de Justiça requerendo essa prova. Na ação principal, que foi apresentada hoje, um dos pedidos que foi formulado é de que a prova apresentada e colhida na ação cautelar, nas duas ações cautelares, porque são duas, ela seja recebida como prova emprestada no processo principal. O que é que significa isso? Tudo aquilo que foi feito nas duas ações cautelares será aproveitado tudo nessa ação que foi apresentada hoje. Aquelas tais bombas que os senhores falaram que havia para ser divulgado, faz parte disso aí, já está sendo, é o que está sendo divulgado. E com relação também àquela questão dos 8 processos que o Samuel Araripe, também de uma certa maneira envolvido no caso, estaria sofrendo. Isso tem envolvimento, tem ligação com esse caso? Na ação que nós apresentamos hoje, não. Isso daí são outras questões que nós estamos aprofundando as investigações, tanto as investigações contra o ex-prefeito como contra o atual. O que o meu colega falou na entrevista anterior, que teria uma bomba, né, isso daí é objeto de uma outra investigação e no momento oportuno, quando existir um número maior de elementos, nós apresentaremos a vocês. Doutor Lucas, só para que eu possa compreender, quer dizer, então o Ministério Público afirma que há provas cabais em relação a esse mensalinho, né? Mas é fundamental que haja quebra do sigilo bancário dos postos envolvidos. Então, no entendimento, o Ministério Público só teria até então os depoimentos dos vereadores, é isso? Não, existem outros documentos que nós... Quais seriam? Que nós acabamos por colher durante a instrução do processo. Documentos oriundos do próprio TCM que vinculam contratos da Prefeitura com os empresários envolvidos no esquema do mensalinho, né, que nós entendemos que está envolvido. A relação entre a pessoa que foi fazer, entre aspas, a denúncia na Câmara das irregularidades das contas do prefeito Samuel com a administração pública, certo? São documentos públicos. Pontualmente, um indício veemente que nós identificamos. A pessoa conhecida por Tutu, que foi a pessoa responsável por ir à Câmara de Vereadores, informar os vereadores que haveria irregularidades nas contas do ex-prefeito Samuel, depois de desaprovadas as contas do ex-prefeito, ele foi nomeado para exercer um cargo em comissão na Prefeitura do Crato, ato contínuo. Isso é um indício que revela, assim, que havia algum tipo de acordo, né, ou algo que vinculasse a pessoa que apresentou essa denúncia na Câmara, né, com o atual administrador público. Então são esses indícios, junto a outros indícios que nós colhemos, que nós ficamos convencidos por causa disso da existência do esquema. O Tutu e outras pessoas podem estar envolvidas no processo também, assim, como promovidos ainda não. Pode ser que surja um outro elemento que os coloque nessa condição de réus ou de promovidos na ação, né? Mas isso seria fruto de uma outra demanda judicial. Existem alguns vereadores que dizem que foram extorquidos, aliás, houve uma tentativa de compra do voto deles pelo ex-prefeito Samuel Araripe, fizeram essa denúncia. O ex-prefeito também é investigado nesse processo? Por tentativa de compra de voto? Nesse não, mas ele está sendo investigado também. Não é um caso único, é uma gravação que advém de uma conversa de um ex-prefeito que teria tentado extorquir vereadores, e aí que gerou a descoberta do suposto mensalinho, quer dizer, não há um envolvimento também. Veja bem, realmente são temas que estão juntos, mas do ponto de vista jurídico não seria possível nós colocarmos isso tudo numa ação só. Veja bem, a denúncia, entre aspas, que chegou aqui no Ministério Público de que o ex-prefeito teria extorquido vereadores, isso é um fato criminal, certo? Seria um suposto crime, se isso for verdade, né? A ação que nós apresentamos agora, ela tem uma natureza civil, não é criminal. Então nós não poderíamos misturar dois temas tão distintos numa ação só. Seria impossível do ponto de vista jurídico. Foi por isso que essa questão, essa suposta extorsão que o ex-prefeito teria feito a alguns vereadores, não está nesse processo, porque não haveria como nós colocar. Mas haverá uma investigação do Ministério Público em relação a isso? Nós já estamos averiguando se daí se procede ou não. Doutor Lucas, quais são as denúncias contra o ex-prefeito Samuel Araripe? Eu posso até deixar para o meu colega, o doutor Baete, que ele está com As denúncias que o senhor fala dessa investigação? De notícias, são 8 denúncias. As notícias
respeito da investigação sobre o ex-prefeito Samuel tem origem nas representações que o próprio prefeito Ronaldo apresentou no Ministério Público. E elas vão ser averiguadas, nós estamos adotando os procedimentos de praxe e, se for o caso, nós ingressaremos com as ações tal qual entramos com a ação de hoje. Essas ações entraram depois da denúncia contra o atual prefeito ou antes da denúncia contra o atual prefeito? Olha, essas ações do ex-prefeito atual, pelo menos uma boa parte delas eu me lembro que foi posterior. Posterior à atuação? Posterior. Essa, por exemplo, que o senhor perguntou se estava sendo apurado, o prefeito estava sendo apurado, o ex-prefeito apurado, porque a denúncia de extorsão, ela veio depois, com certeza ela veio depois. Então são fatos que são conexos, mas como meu colega Lucas falou, nós estamos no âmbito de um processo civil. E essa apuração vai ser no âmbito criminal. Então nós não podemos misturar as coisas. Certamente a gente vai averiguar se for o caso, se tem fundamento. Assim como o prefeito ele representou aqui, nós sabemos que também houve notícias lá da delegacia de polícia a respeito do ex-prefeito Samuel. O prefeito Ronaldo, inclusive para mim, já me deu uma entrevista e disse que entrou com algumas ações no começo do mandato dele por desvios de mais de 40 milhões de reais e que até agora isso não teria sido investigado pelo Ministério Público. Todas as denúncias chegadas ao Ministério Público são apuradas. Nós, no que depende da gente, a gente coloca para frente. Então nós estamos em contato já com o Tribunal de Contas, nos remeteu os documentos necessários, uma vez que depende da análise de contas do prefeito Samuel, e de posse desses documentos nós teremos mais elementos para entrar com a ação. Nós não podemos entrar com a ação somente com a representação. Nós temos que robustecer essa representação, ver se ela realmente é cabível. Doutor, o prefeito Ronaldo também me disse em entrevista que o ex-prefeito Samuel já entrou com mais de 20 ações contra ele, desde o início da campanha até agora. Minha pergunta é o seguinte: é possível fazer esse confronto de ações de prefeito e ex-prefeito, brigando entre si na justiça? É possível isso ser só numa ação só? Ou vai haver ações distintas? Não pode. E não pode, já foi explicitado que tem a questão criminal e a questão civil. Agora, nós temos que filtrar o que é verdadeiro do que é simplesmente uma notícia que não tem fundamento nenhum. Nós vamos investigar todos. Não vamos nos antecipar, dizer se o prefeito representou contra esse prefeito de forma leviana, se tem fundamento. Nós não podemos dizer. O que nós podemos garantir é que tanto o senhor Samuel Araripe como o senhor Ronaldo Sampaio estão sendo investigados pelo Ministério Público. Porque nós não temos lado, não temos escolha por qualquer um dos dois. O fato do juiz da primeira vara ter arquivado aquela primeira discussão e geralmente algum tipo de conselho do Ministério Público acarreta uma situação de término dessa investigação que os senhores apresentam hoje como uma certa resposta não só à sociedade cratense, mas ao próprio judiciário. Quer dizer, seria uma forma, vamos dizer, que houve um erro do juiz da primeira vara quando arquivou aquele primeiro caso? Sim, nós entendemos, desde o começo nós dissemos isso, dizemos isso, que a decisão do juiz, embora respeitemos, é uma decisão que nós não concordamos. Por quê? Porque essa prova, a quebra de sigilo bancário, os dados bancários, ela pode ser importantíssima, pode provar de forma cabal o envolvimento dos vereadores no recebimento do dinheiro. Então, como é uma prova muito importante, nós consideramos que o processo não deveria ter sido extinto, até mesmo pelo prazo. O processo estava por 32 dias e o Ministério Público, conforme já informado para todo mundo, nem teve acesso a esses dados, mas sequer vimos os dados bancários. Os documentos já estão Os documentos, inclusive, nem todos os documentos, que eu fiquei sabendo, nem todos os documentos haviam chegado. Então, o processo foi extinto sem nem mesmo os documentos terem chegado em sua plenitude. Daí porque nós entendemos que foi equivocada a medida. Por isso, por entendermos que é equivocada, é que nós entramos com um recurso chamado embarque de declaração perante o próprio juiz. E se o juiz não deferir o nosso pedido, aí nós teremos que ingressar com ação perante o Tribunal de Justiça. É uma apelação. Uma das coisas que toda a população mais fala é com relação à lentidão que há na justiça brasileira hoje.
que pode ser feito até a partir de agora para que esse processo realmente tenha um caminho mais curto e que se solucione, se aponte os culpados o mais rápido possível? O que nós esperamos é que um dia existam órgãos especializados para denunciar esses casos, só para isso, e para julgar, tanto no âmbito do Ministério Público para denunciar, como no âmbito do Poder Judiciário. É para dar maior celeridade a esses casos, que é exatamente os casos que causam maior dano ao erário, causam maior dano à população. Então nós esperamos, com a estrutura de hoje, é que esses vão fazer o possível para esse processo, dependendo do Ministério Público, vão fazer o possível para que ele tenha seguimento o mais rápido possível. Existe um prazo, uma previsão, vocês dando entrada nessa ação de propriedade administrativa hoje, digamos? Aí no decorrer de quanto tempo a gente vai ficar acompanhando até o fim dos respostas? Não existe um prazo determinado para que ela seja julgada, mas nós vamos acompanhar muito de perto o processo para que eles tenham um destino, um desfecho rápido e certo. E um detalhe adicional, que seria até bom vocês tomarem conhecimento, é que o CNJ ele tem uma orientação hoje de que esse tipo de demanda, que envolva atos de corrupção, improbidade administrativa, que os juízes deem prioridade e celeridade a esse tipo de ação. Né? Nas metas do CNJ, né, que todo ano elas são criadas, novas metas, já existem metas dessa natureza, que as ações de improbidade sejam julgadas com prioridade. Então nós esperamos que o magistrado que vai receber a ação principal tenha essa sensibilidade de uma tramitação mais célere possível ao processo que vai se iniciar agora. Vai ser na primeira vara civil também? Na mesma vara. Na mesma vara que julgou o processo cautelar, porque o processo é distribuído por dependência. O processo principal vai onde foi instalado o processo cautelar. Será o mesmo juiz que... Sim, na mesma vara, o juiz é o titular, a vara é o juiz que vai julgar, por independência dentro dos processos. O senhor teme que esse processo também seja barrado da forma que foi barrado o anterior? Nós, o Ministério Público, vai acompanhar, como meu colega disse, vamos procurar produzir as provas mais convincentes possível, além das que já foram produzidas. Durante o processo, nós vamos tentar produzir provas bem convincentes, para que nós teremos êxito da ação, porque temos consciência e certeza do que aconteceu. E ainda há outro detalhe, para que vocês tenham conhecimento. Além dessa nossa investigação da improbidade, o prefeito está sendo investigado pela Procar, na esfera criminal, e como já foi noticiado também pela imprensa, pela Procuradoria Regional Eleitoral, ou seja, também está sendo investigado no âmbito eleitoral. Então existem outras provas que podem surgir nessas outras investigações que possam evidenciar, enfim, aquilo que a gente está buscando aqui nesse processo. Doutor Lucas, apesar de todas essas investigações, o prefeito, claro, Anderley dele, continuou muito seguro quanto à sua inocência. Depois que ele foi ouvido uma vez pelo Ministério, em entrevista à imprensa, ele disse que estava sendo vítima de uma armação para prejudicar o seu governo. Como é que o Ministério vê essa declaração do prefeito? Isso é normal, é natural, né, que as pessoas que são investigadas falem isso, é um mecanismo natural de defesa. Nós não temos o menor interesse em prejudicar o prefeito, mas também não temos o menor interesse em ajudá-lo. Havendo provas consistentes de que ele está envolvido no fato, nós vamos buscar a punição adequada. Se essas provas, ao final, não forem tão contundentes, ele vai ser absolvido. Mas nós perseguimos, obviamente, o maior número de provas possível, né, que nos convença a buscar uma punição adequada, se ele tiver praticado fora. Ao termo desse processo, é possível que o prefeito Ronaldo seja afastado definitivamente? Essa é a punição maior. Assim, a lei de improbidade administrativa, ela prevê uma série de punições. O afastamento do cargo pode ser uma delas, né? Mas isso nós só vamos descobrir quando for julgado o processo. Isso pode durar até o final do mandato. Sim, pode ser que sim. Pode ser que sim. Sim.